Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade então para o nosso estudo sobre as festas, acompanhar um pouquinho daquilo que Deus tem para revelar para a gente dentro de cada festa profética na palavra de Deus. E é bom a gente lembrar, irmãos, que essas coisas de Deus, elas são para o nosso tempo de hoje. Deus tem aberto o nosso entendimento para essas coisas tão lindas, né? Tão maravilhosas, que enchem o nosso coração de alegria e de vontade de cada vez mais buscar Ele. E é assim, meu amigo, sempre que alguém se coloca para estudar a palavra, para entender da palavra de Deus, para buscar conhecer mais aquilo que Deus tem para ela, aquilo que Ele deixou declarado para ela, mas nós vamos nos revestir daquela fortaleza, sabe? Daquela armadura, daquele poder de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que às vezes nós estamos vivendo apenas do leite. A palavra de Deus diz que havia uma igreja, era os Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Que pelo tempo eles já deveriam ser mestres, mas eles estavam de novo voltando tudo no início. A palavra diz lá que eles, como disse já, pelo tempo, deveriam ser mestres, mas eles estavam se fazendo como aqueles que ainda precisam de leite. Poderiam estar já se alimentando do sólido mantimento, mas não. Estavam voltando de novo às doutrinas de batismo, as coisas que Deus ensina no início da fé, perdão de pecados, que tudo isso quando a gente chega, quando a gente começa a conhecer a palavra, é essencial. Mas depois de um momento que a gente já está ali em comunhão com Deus, a gente já ouviu essas coisas e creu, é necessário que a gente venha então, irmãos, continuar edificando a casa. Qual é a casa que se acaba de fazer a construção dela, a edificação, na metade das paredes? Ou no fundamento mesmo? Não, tem cada parte, a casa tem, cada parte da construção é importante. O fundamento é essencial. Essas coisas básicas da fé. Mas é necessário a gente crescer, irmãos. É necessário construir paredes, é necessário fazer colunas, é necessário colocar telhado, é necessário fazer uma laje primeiro, colocar um telhado, é necessário fazer acabamento nessa casa. E lembra que o Senhor Jesus ele falou que aquele homem que se assenta, que o certo é que se assente primeiro para fazer os cálculos antes de começar a construir uma torre, porque se ele começar a construir algo e ficar pela metade, ele vai ficar envergonhado. É isso, amado. Talvez você que agora está acompanhando, você está assim, você tem toda a parte básica, mas está lhe faltando algo, está lhe faltando continuar crescendo até a medida da estatura de Cristo, que é a vontade dele para a nossa vida. Amém, irmãos? Então vamos fazer esse estudo de coração, vamos se empenhar para que você venha se revestir dessa fortaleza, para que você venha com esse alimento sólido ser fortalecido para as batalhas que vão por vir, ok? Que tem por vir, né? Então vamos lá, meus amados, hoje é a parte 3 do estudo, e nessa parte 3 nós vamos falar disso aqui, as primícias, que era a terceira, que é a terceira festa profética dada por Deus para o seu povo. Lá no deserto ele instituiu todas as leis das festas, e das 7 festas essa aqui é a terceira. Nós já vimos Páscoa, é o que a gente anotou aqui, ó. As 2 primeiras festas nos mostram a morte de Cristo, que é a Páscoa, o Cordeiro morrendo por nós, e como ele tira o pecado do seu povo, através do corpo de Cristo morrendo na cruz. O corpo é a igreja, que morremos com ele, nós somos feitos asmo naquele dia.
No mesmo dia que ele morreu, você que crê nele, você também morreu, pela fé. Você que entregou a sua vida para ele, você também morreu. Todos os nossos pecados morreram junto com Cristo. E fomos sepultados, né? Quem é morto é sepultado. Aí vem a parte simbólica, que é o símbolo do batismo. O batismo nas águas faz com que a pessoa tome uma atitude pública, né? Que ela de fato ela entregou a vida dela ao Senhor Jesus, se sepultando no mesmo sepultamento que o dele, no caso nosso, pela água. Aí agora, depois dessas duas festas, que era a Páscoa, no dia 14 do mês 1, à noite do dia 14, eles faziam os pães asmos, que era um pão sem fermento, só recapitulando, né? E no dia 15, do dia 14 à noite em diante, eles então comeriam durante 7 dias os pães asmos, pão sem fermento. Agora, no próximo dia, que é o domingo, na nossa sexta-feira, foi a Páscoa, que a gente tem como sexta-feira, né? O sexto dia da semana. Na sexta-feira à noite, virada para o sábado, eles começavam a comer o pão asmo. E no dia primeiro da semana, que seria o nosso domingo hoje, começava então a festa das primícias, onde o povo começava a colheita do trigo. Ok? No domingo, que é esse primeiro dia, né? O dia imediato ao sábado, a gente vai ver aqui, o povo recolhia o primeiro feixe de trigo para oferecer como primícias ao sacerdote. Porém, durante o período em que o povo de Deus esteve no deserto, não podiam plantar o trigo, podendo fazer isso apenas quando entrassem na terra prometida. Então veja, essa era uma lei que estava sendo instituída lá por Moisés, Deus através de Moisés. No deserto eles estavam, e essa lei só poderia ser cumprida quando eles entrassem na terra prometida. A primeira colheita no deserto não dá para plantar, se não planta também não colhe. Então, quando eles entrassem na terra prometida, a primeira colheita do trigo eles iam trazer como primícias para Deus. Ok? Isso é o dízimo na antiga aliança. Esse é o dízimo, né? É aquele primeiro feixe de trigo que eles colhiam na terra que foi, né? Nós vamos ver aqui em Levítico, no capítulo 23. Olha só o que ele diz. Fala aos filhos de Israel, as 12 tribos lá, né? E diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote, da colheita para o sacerdote, né, descendente de Arão. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia, o dia imediatamente após o sábado, né? O moverá o sacerdote. Então eles colhiam quando eles fossem entrar na terra prometida. Aí já tem uma outra revelação aí, uma profética, de que no final do estudo a gente vai ver que primícias é a ressurreição. E essa entrada do povo na terra prometida é símbolo da ressurreição do povo, da igreja, da ressurreição de Cristo, do cabeça e do corpo, tá? Mais para frente a gente vai falar disso aqui. Continuando, esse molho das primícias seria oferecido ao Senhor no dia depois do sábado. Este dia é o primeiro dia da semana, que nós hoje chamamos de domingo. E foi no primeiro dia da semana que Cristo ressuscitou dos mortos. Aí você vê como é que as festas, elas vão se conectar com todos os acontecimentos da vida de Cristo e da obra que ele tinha para fazer
aqui na terra. A gente vai mostrar agora os versículos aqui que comprovam isso. De novo, Colossenses capítulo 2, as festas, os sábados, todas as coisas da lei eram o quê? Sombra das coisas futuras. Né? Era uma projeção daquilo que é verdadeiro, que ia acontecer com Cristo e a igreja. Ok? Aí ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Amém, irmãos? Então Cristo, ele foi, esse capítulo 15 de Coríntios é muito revelador, né? Até para os tempos do fim, quando virá o Senhor e tal. Mas o que a gente precisa focar agora aqui é entender que Paulo percebeu pela fé, quer dizer, ele entendeu pelas Escrituras, por tudo aquilo que havia sido escrito por Moisés e os profetas, ele percebeu que a ressurreição de Cristo, se dá para falar assim, né? Nada mais era, nada mais foi do que a festa das primícias acontecendo. Porque veja, o trigo, ele é lançado na terra, ele morre na terra, e ele vai começar a brotar em um dia especial. No caso, eles lá na terra prometida, os israelitas na terra prometida, quando eles entrassem na terra, o primeiro trigo a ser colhido, a primeira parte do trigo a ser colhido, era a primícia. Era o dízimo que eles traziam para o mantimento da obra do Senhor. Aí então Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Ok? Então quem é que vai quem dorme? É a pessoa que morreu e hoje ela aguarda a ressurreição no último dia. Ok? Mas Cristo foi o primeiro a ressuscitar, por isso ele é a primícia. Ele é o primeiro a ressuscitar. Aí você vai dizer, mas e a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, daquele jovem que estava indo pro enterro dele próprio, né? A mãe estava levando ele num cortejo. Jesus parou o cortejo, tocou no morto, o morto levantou, chamou o morto levantou. A diferença daquela ressurreição para a ressurreição de Cristo e a ressurreição que é a primícia do que dorme, é que Cristo ressuscitou para não morrer mais. Entende? Agora, tanto o Lázaro, aquele jovem, a filha de Jairo, eles ressuscitaram, porém eles morreram depois. E agora, se eles estão com Cristo, creio que estão, né? Morreram em Cristo, eles esperam a ressurreição para a vida eterna. Amém? Vamos ver isso com calma. Aí Paulo diz, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ok, irmãos? Então Cristo vem primeiro, ele foi o primeiro que ressuscitou, depois os que são de Cristo na vinda dele. Os que estão esperando em Cristo, dormindo, mortos ou vivos, né? Naquele dia, que vão ressuscitar. Lá em Tiago, capítulo 1, 18, ele também diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então você veja, ele gerou o povo dele, segundo a vontade dele, para que a gente fosse as primícias também. Então Cristo é as primícias, ele é o primeiro a ressuscitar. E depois nós. Vamos continuar aqui? Vemos Cristo falando em que dia ressuscitaria. Lá em Mateus 20, 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte,
E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja o que diz lá em Lucas. E no primeiro dia da semana, Lucas 24:1, no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, que é o dia imediato ao sábado. O sábado é o sétimo, é o último dia da semana, o sétimo, e domingo é o primeiro. Muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Percebemos então que Cristo morreu na Páscoa como um cordeiro, tirando o nosso pecado como os asmos, e se fez primícias ao ressuscitar. Percebeu aqui, irmão, como tudo que aconteceu na lei, que era a prática da lei, tinha relação, profetizava, na verdade, para as coisas que Cristo ia fazer por nós, e nós também iríamos fazer. Nós, hoje, os discípulos da época, mas todas essas coisas que ele veio fazer, morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou, tudo isso é a parte real, é a parte verdadeira daquilo que era sombra na lei. Continuando, ao se tornar primícias por nós, ele nos deu a chance de também no último dia ressuscitar. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Num momento, não é dois momentos. Tem gente que acredita que o arrebatamento é o que eu acreditava, e havia um arrebatamento antes da tribulação e um arrebatamento depois da tribulação, era o que eu acreditava. Porém, quando a gente começa a estudar essas coisas e prestar atenção na palavra, a gente vai ver que a própria palavra já diz quando, né? Quando que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Num momento. Não vai ter dividido 2 ou 3 momentos de arrebatamento. É num momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser rápido, ante a última trombeta. Você percebeu que eu grifei aqui a última trombeta, porque não é na primeira trombeta. Essas trombetas que Paulo está falando aqui eram as trombetas que chamavam para as festas. E havia uma trombeta que chamava para a última. Havia um toque de trombeta que chamava para a última festa. Ok? Havia um toque de trombeta que chamava para a última festa. E é nesse momento da última festa que acontece o arrebatamento. O final da grande tribulação. Ok, irmãos? Tem que estudar a palavra mais para entender. A gente vai estudando junto com você aqui. Então ele diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Nós vamos estudar aqui, uma das festas é a festa das trombetas. Nós vamos ver mais detalhes sobre essa trombeta aqui, tá ok? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, não vão mais perecer, não estão mais suscetíveis ao pecado. E nós, os que estivermos vivos, né, em outra passagem Paulo fala, seremos transformados. Ok? No Evangelho de João, Jesus nos faz lembrar do grande dia de Israel. Deus semeia. Né? Se você não lembra desse dia, é a profecia de Oséias, com os 3 filhos de Oséias, né? 2 meninos e uma menina. O primeiro filho de Oséias, ele se chama Jezreel, que significa Deus semeia. E lá em Oséias ele fala, grande é o dia de Jezreel. Ou, se traduzir o nome, grande é o dia que Deus semeia. Ok? Aí Jesus ele mostra isso aqui, ó, quer ver? Lá em João 12, 24 ele diz, na verdade, vos digo que se o grão de trigo, lembra que ele está pensando em trigo porque as festas eram feitas com trigo. Tanto o pão asmo era feito com trigo, sem fermento. As primícias
era a primeira colheita do trigo, no primeiro dia da semana, após o sábado. Tem que deixar isso tudo na mente para a gente não se perder, irmãos. Então ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Veja que, ao se assemelhar com o grão de trigo, que depois de morrer dá muito fruto, o Senhor está se referindo a uma plantação com uma colheita abundante, o que acontecia se o povo estivesse em obediência à palavra de Deus. Então veja o que ele diz. Ele diz, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas ele cai na terra, morre, e se esse grão de trigo que caiu na terra morrer, ele vai dar muito fruto. Ele estava falando, irmãos, da morte dele. Que ele veio para essa terra. É como o pai. O pai mandou seu filho para a terra. É como o semeador que manda o trigo para a terra. Ele podia ficar com aquele grão, mas ele planta o grão para que ele venha se alegrar com a colheita. E é isso que o pai fez. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Porque ao ele plantar o trigo, ele sabe que o trigo vai brotar, símbolo da ressurreição. E ao brotar, esse trigo que morreu na terra, ele vai dar muito fruto. E esse fruto, irmão, também está conectado com todo o período que começa nesse dia. Se a Páscoa é o dia 14 do primeiro mês, Asmo é do dia 14, passando pelo dia 15, 7 dias, sábado, eles comiam só asmo a partir do sábado. E no dia 16 do mês primeiro em diante, era a festa das primícias, e essas primícias eram apresentadas para Deus como oferta de alimento, oferta de manjares, era uma oferta de movimento. Eles traziam um ramo de trigo para oferecer, um olho, um feixe de trigo para oferecer ao sacerdote. A partir de então, depois de oferecer o primeiro trigo para o sacerdote para ser aceito por Deus, presta muita atenção agora, irmão, isso é muito profético, muito revelador. Depois de oferecer o trigo, a primícia, aquele molho de trigo, aquele feixe, assim como está aparecendo aqui agora, um feixe, eles ofereciam. Depois que eles ofereciam isso, no dia 16, eles contavam 49 dias de colheita. São 7 semanas inteiras. 7 vezes 7. E isso vai conectar a gente lá com a próxima festa, que é a festa das semanas. Essas 7 semanas de colheita do trigo, ou simplesmente a festa do Pentecostes, que é no 50º dia, depois da Páscoa. Começava no dia 16 a colheita. Eles colhiam aquelas 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias, e eles então iam para a próxima festa que a gente vai ver no próximo estudo aqui, ok? Mas vamos continuar aqui. Legal, irmãos? Está dando para entender? Voltando ao contexto das festas, lá para o Antigo Testamento, as primícias, então, eram apresentadas no primeiro dia da semana. Deste dia em diante, o povo contava 7 semanas, 49 dias, 7 vezes 7. Olha lá em Levítico. Depois para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, que seria o dia 16, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas contarás, desde que a foice começar a seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Isso lá em Deuteronômio. No versículo 10 ele diz: depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado.
Durante essas semanas, irmão, o povo colhia o trigo para a sua alimentação e separava o dízimo desse trigo para preparar a oferta de alimentos. Isso no 50º dia depois da Páscoa, ok? Que é a festa do Pentecostes, que eu estava falando, ficou aqui anotado. Veremos sobre essa festa na próxima parte. Interessante lembrar que esses 49 dias de colheita do trigo, a primícia foi entregue, vão nos fazer entender algo muito importante em Apocalipse. Aí é onde está, irmão, que ao entender essas coisas das festas, o Apocalipse simplesmente se abre. Claro que tem muita coisa ainda complicada de entender, irmãos. Muita coisa ainda, mas se Apocalipse, né, você sabe, Apocalipse significa revelação. Se é revelação, ele precisa nos revelar. Ele vai nos revelar. Mas para a gente entender o Apocalipse, veja, algo tão sério a gente vai ver aqui de Apocalipse, que muitas pessoas usam isso para afirmar que determinada denominação, ou seita até, só até aquela seita vai ser salva, pegando um versículo isolado, sem entender do que Deus está falando. Ok, irmãos? Então, vamos ver o que dá para entender de Apocalipse olhando para as festas das primícias. Com a festa das primícias em mente, nós vamos procurar entender o que dá para ver em Apocalipse. Quem são os 144 mil que fala em Apocalipse? Vamos ver lá, Apocalipse 14, 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então aqui a gente vê que no Apocalipse, no fim, vai ser mostrado 144 mil que foram comprados da terra. Vamos ver quem são esses? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Grifei aqui virgens, tá? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Lembra que ele antes disse que Cristo é as primícias dos que dormem e nós somos as primícias das suas criaturas? Amém? Nós somos as primícias das criaturas de Deus. Aqui, voltando aqui em Tiago 1,18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, está falando da igreja, Tiago, irmão de Jesus, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ok? Nós sabemos que nós fomos comprados, resgatados, né? Ele nos adquiriu pelo preço do seu sangue, ok? Então nós fomos comprados como primícias das suas criaturas. E lá no Apocalipse, diz que esses 144 mil, eles são virgens. Por que ele diz que eles são virgens? Lembra da parábola das 10 virgens? Não é que essas pessoas aqui, esses 144, eles não tiveram relação com mulheres. Mulheres, homens com mulheres, fisicamente, literalmente. É que eles representam aquelas virgens que também representam a igreja, ok? E quando ele está falando de não se relacionar ou não se contaminar com mulheres, mulheres também na palavra de Deus, ela tem um significado simbólico
para outras doutrinas, deuses estranhos também, onde o povo se prostituía com outras mulheres. Entende? Então, esses aqui, os 144 mil, eles representam quem? Eles representam toda a igreja. A igreja, porque são virgens, como aquelas 10 da parábola das 10 virgens, e eles foram comprados. Nós, a igreja de Cristo, foi comprado pelo sangue e ele nos fez primícias, primícia das suas criaturas, de todos os seres vivos, de todos os seres humanos. A igreja é contada como primícia. E primícia por quê? Porque há de ressuscitar no último dia. Como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia, se a gente estiver morto, né? Senão a gente vai ser arrebatado juntamente com Cristo nos ares. Amém, meus amigos? Isso é muito, muito maravilhoso. E olha só, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irrepreensível é aquela pessoa que ela não tem por que ser repreendida, o nome já diz, né? Ela não tem falhas. Aí você vai me dizer, claro, eu também pensava assim, né? Mas, Delmiro, eu tenho falhas, eu sou repreensível. Aí é que tá, irmãos, nesse corpo nós somos repreensíveis. Mas nós vamos prosseguir na fé, vamos crescer espiritualmente até aquele dia, o nosso último dia aqui, e o dia da nossa ressurreição. Naquele dia da ressurreição, nós seremos irrepreensíveis. A Bíblia diz que o pecado não vai mais estar junto no meio do povo de Deus, porque eles já são novas criaturas, literalmente, não apenas pela fé como hoje, somos novas criaturas, Cristo nos refez, nos renovou pela fé na palavra dele, mas quando esse corpo, que é corruptível, depois de morrer, assim como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, nós também no último dia vamos ressuscitar com o corpo glorificado, e aí se cumpre a palavra que diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Literalmente se cumpre isso. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Vemos que estes são irrepreensíveis. Olha lá o que diz 1 Coríntios 1, 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação que venha, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele venha, apareça, o qual vos confirmará também até ao fim. Para quê? Ele está falando para a igreja, para nós, corpo de Cristo, para serdes irrepreensíveis quando? Aí fala o tempo, isso é maravilhoso. Irrepreensíveis, quando que seremos irrepreensíveis? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que maravilhoso, irmãos. No dia em que o Senhor buscar a sua igreja, ele nos fará irrepreensíveis e santos. A morte e o pecado não terão mais poder ou domínio sobre nós. Aí olha só o que ele diz, voltando lá para Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é primícia. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas a palavra de Deus diz que existe duas ressurreições. A ressurreição da volta de Jesus, que é o nosso encontro com Cristo nos ares, nas nuvens, e a última ressurreição, que é após os 1000 anos do reinado de Cristo nessa terra. Ok? Por isso, os que fazem parte da primeira ressurreição são bem-aventurados, porque eles são as primícias de todas as criaturas. São os primeiros frutos a ser colhidos, irmão. É como em Israel, na antiga aliança.
no dia 16 do primeiro mês, primeiro dia da semana, dia imediato após o sábado. Eles traziam para o sacerdote a primícia da colheita da terra, o primeiro fruto, um molho, um feixe de trigo, traziam aquilo lá para o sacerdote e o sacerdote levantava aquilo ali e fazia oferta de movimento. Olha que maravilhoso. No dia, isso representa a ressurreição de Cristo, claro, mas nós, primeiro Cristo é as primícias e nós depois na sua vinda. Nós seremos apresentados para Deus como primícias de todas as criaturas, os primeiros a ressuscitar, a igreja. Tá dando para entender, amigo? Agora, depois dos 1000 anos, vai ter a ressurreição de todos os outros mortos que não eram a igreja, vamos falar assim. De todos que morreram, desde Adão até o último dia, antes da vinda de Jesus, eles vão ressuscitar para daí serem julgados. No tribunal de Cristo é o juízo do trono branco. Todos vamos comparecer lá. Ok? A festa das primícias, então, apontam para a ressurreição de Cristo e da igreja, e a nossa ressurreição só é possível com o Espírito Santo em nós. Na próxima parte do estudo veremos o que acontecia na festa do Pentecostes. Você percebeu? Recapitulando bem rapidinho, querido. Páscoa, Jesus morrendo na cruz, na sexta-feira da paixão. Asmos, ele com o corpo santo, sem pecado, morreu por nós. E nós, ao nos batizarmos nas águas, morremos para esse mundo. Nos tornamos asmos também. Morremos juntamente com ele. Ele ressuscita no domingo, ao terceiro dia, e nós também ressuscitamos com ele lá pela fé. Mas apenas pela fé. Vai chegar o dia que o nosso corpo físico também há de ressuscitar, ou vai ser transformado. Essa ressurreição é a primícia, como a gente viu ali a colheita. Você deve estar se perguntando ainda, mas se esses santos, os 144.000, é a igreja, então quer dizer que só 144.000 pessoas vão ser salvas? Nós vamos ver mais para frente sobre isso, tá bom, amigo? Tem resposta. Esse número 144.000 não é um número literal. Nós vamos ver na palavra que não é um número literal. Nós vamos entender com a palavra que esse é um número que representa trabalho. 144.000 representa o trabalho de Deus e dos homens e a escravidão dos homens nessa terra. Ok? Mas daí a gente vai deixar para um próximo estudo e na próxima parte a gente vai ver sobre a festa do Pentecostes. Ok, meus amigos? Que Deus abençoe você, fique na santa paz de Deus e até o próximo.